Foi. Agora foi. Boa tarde, pessoal. A gente está começando agora a última sessão do dia, né, da nossa jornada. E agora a gente vai começar com a apresentação da aluna Tayane Tanuri. Tayane, fica à vontade. Obrigada, João. Meu nome é Tayane Tanuri França, eu sou aluna de mestrado e o meu projeto, né, de pesquisa é Protocolo de Dosimetria para Linha de Luz Mogno da fonte Sirius do Laboratório Nacional de Luz Síncrotron, com o orientador professor Dr. Marcos Colasso e co-orientadora professora doutora Regina Selle. O objetivo desse trabalho, né, como o próprio título diz, né, é estudar e propor um protocolo de dosimetria a ser implementado na linha de luz de micro e nanotomografia do novo Laboratório de Luz Síncrotron, SIC. A motivação para esse estudo são as consequências provocadas pela radiação em amostras, que podem desde fornecer resultados não confiáveis e, no caso de experimentos em vivo, causar graves danos e até letais nas amostras. Aqui eu estou apresentando 2 estudos para vocês, de 2018, feito em 2 laboratórios síncrotrons diferentes. Esse aqui é o Electra e esse aqui é o Diamond. Esses 2 artigos, né, evidenciam, né, os danos, né, que podem ser observados pela utilização de técnicas de imagem, né, a microtomografia, que foram observadas nesse artigo aqui em 3 espécies diferentes de plantas, e nesse artigo aqui foram observadas em amostras de ossos trabecular de ovinos. Esses danos acontecem, né, por causa dos efeitos biológicos da radiação ionizante. Então, a radiação ionizante, quando entra em contato, né, com o material, ela pode desde ionizar, né, o átomo, ou até mesmo excitar esse átomo. Essas excitações e essas ionizações, né, decorrentes da deposição de energia, podem causar danos celulares, né, que podem ser classificados pela ação direta, né, então, no caso, a radiação causar um dano diretamente, né, no DNA da célula, ou uma ação indireta, que é a radiação interagir com uma molécula de água, né, e através da radiólise da água, né, que vão emitir radicais livres, e esses radicais livres que vão causar esse dano na célula. Essa extensão dos danos podem variar, né, conforme o tipo de radiação, o tempo de exposição, a forma de exposição, né, tipo a distância entre a fonte e o objeto, se tem alguma barreira ou não, do órgão irradiado, né, se ele é mais ou menos radiosensível, e o intervalo entre as irradiações. E para isso, né, uma maneira de quantificar esses danos, a gente tem a dosimetria, né, que trata da medida ou o cálculo, né, de quantidades radiologicamente relevantes resultantes da interação da radiação ionizante com a matéria. Né, e a dosimetria ela é essencial para quantificar a incidência, né, de várias alterações biológicas em função da quantidade de radiação recebida, né, a relação de dose e efeito, e também é essencial para monitorar a exposição de indivíduos à radiação e para a vigilância do ambiente. As diversas grandezas dosimétricas são baseadas no número total de eventos ionizantes ou na quantidade de energia depositada. Né? Entre elas, a gente tem dose absorvida, exposição, kerma e muitos outros, que são estipulados pelos 2 órgãos internacionais de comissionamento, que é o ICRP e o ICRI. Uma grandeza física muito importante, que acho que é uma das mais conhecidas, é a dose absorvida, né, que é a relação entre a energia absorvida e a massa do volume do material atingido, definida em função de um ponto P. Então, a gente tem aqui a equaçãozinha, né, que é Joule por quilo, né, que a gente tem a unidade Gray. Como que a gente calcula, então, né? A gente mede, então, né, essas grandezas. A gente utiliza dosímetros, né? Essas aqui são dispostas, são as características gerais, né? Não só de dosímetros, mas acredito que a maioria dos detectores, né? Então, repetibilidade, reprodutibilidade, estabilidade, exatidão, precisão, sensibilidade, todos esses fatores são levados em consideração na escolha desses dosímetros. Além disso,
né, outros fatores devem ser levados em consideração na escolha desses dosímetros, quanto o tipo de radiação, o intervalo de interesse, né, se eu quero uma medição instantânea, ou se eu quero um registro da radiação acumulada durante um período de tempo, por exemplo, durante um período de uma aquisição de imagem, quais são as condições, né, de trabalho desse detector, se ele é fixo ou se ele é móvel, que dá para utilizar num trabalho de campo, o tipo de informação desejada, se é a energia da radiação detectada, a relação com a dose absorvida, e as características operacionais e de custo, né? Tanto a facilidade de operação, facilidade de manutenção e o custo de tudo isso. Para o nosso caso, né, a gente está tentando, né, estabelecer um sistema dosimétrico para a linha de microtomografia do Sirius, né, a Mogno. A tomografia computadorizada é uma técnica de imagem em 3D usada para análise estrutural de diferentes tipos de amostra. Então, a gente tem a fonte, né, da radiação irradiando o objeto, né, a amostra, e aí a gente vai ter uma projeção de imagem, né, que o detector vai detectar a atenuação do raio-x ao interagir com a amostra, depois de interagir com a amostra. Na microtomografia, a gente normalmente utiliza as projeções, né, ou em 180 graus ou em 360 graus, né, e a partir dessas projeções de imagem, com um custo, né, operacional, a gente consegue fazer a reconstrução, né, dessa imagem, né, dessa slide, que é o plano 2D da imagem, e com esse conjunto, né, de slices, a gente consegue fazer um modelo 3D dessa amostra. Essa técnica, quando aliada à fonte de luz síncrotron, né, a radiação síncrotron, ela oferece medidas com feixe monocromático, resolução até escala manométrica, baixos tempos de aquisição, possibilidade de estudo com contraste de fase. Desculpa. A radiação síncrotron, né, ela é obtida num grande laboratório como esse, né, esse aqui é o modelo, né, do laboratório Sirius, né, que está que é o laboratório de quarta geração em Campinas, que fica em Campinas, e a luz síncrotron, ela é uma radiação de altíssimo fluxo e brilho e baixíssima impedância. Então, como é que a gente produz, né, essa radiação? A gente tem um acelerador de elétrons. Esses elétrons, eles são acelerados até uma velocidade próxima à luz, né? E aí, quando eles chegam nessa velocidade máxima, eles vão para esse anel aqui de armazenamento, né? E toda vez que eles são curvados, né? Eles saem da trajetória, da tendência da trajetória linear do elétron, né? Eles emitem, né, perpendicularmente à curva, a radiação síncrotron. Então, aqui a gente tem, né, as diversas linhas experimentais que já ficam ali posicionadas para receber a radiação. No caso da Mogno, né, a Mogno então, né, a linha de micro e nanotomografia, né, vai possibilitar a imagem de transmissão de raio-x em 3D, né, e também imagens resolvidas no tempo, né, que é o que a gente chama de imagem 4D. Pode também, né, com a sua configuração, possibilita uma análise em escala múltipla de resolução de 100 nanômetros até 55 micrômetros, um feixe cônico com energia de 20, 40 e 67,5 Kelvin. Vou falar um pouco sobre a escolha e a discussão, né, dos dosímetros. A gente já estabeleceu esses dois primeiros aqui, que são o dosímetro termoluminescente e o dosímetro opticamente estimulado. O TLD-100, né, que é como também ele é chamado, né, é o fluoreto de lítio dopado com magnésio de titânio. Ele foi estabelecido para ser usado nesse projeto aplicado no interior de um fantoma, a fim de estimar as doses absorvidas em diferentes profundidades. O TLD esse é o tipo de TLD mais amplamente utilizado como dosímetro e é bem documentado na literatura. O seu número atômico efetivo é relativamente próximo ao do tecido, e tem uma relação
da dose com o sinal termoluminescente linear, até aproximadamente 1 gray. E para doses mais altas, né, mesmo ele apresentando uma supralinearidade, a gente consegue aplicar fatores de correção. Já... Tá. Oi? Tem 5 minutos. Tá bem. Esse outro dosímetro que foi escolhido, esse óxido de alumínio dopado em carbono, ele é um dosímetro luminescente opticamente estimulado, ele tem a física mais ou menos próxima ao dosímetro termoluminescente, só que o TLD, né, ele emite quando você estimula ele com calor, né, aumentando a temperatura, e no caso do OSL, ele emite, né, a luminescência de acordo com quando você vai estimulando ele com um feixe com um laser, por exemplo. Esse também, né, escolhido, é um dos principais materiais utilizados, né, e ele tem essa ampla faixa de sensibilidade, tem um número atômico efetivo de 10,2 e ele consegue detectar, né, tem a sensibilidade, né, de doses na faixa de 10 micrograys e 15 grays. Né. As câmaras de ionização, né, apesar delas, de a gente não ter ainda definido, né, que esse projeto ainda está em andamento, a gente não ainda definiu qual modelo a gente usaria, né, mas a ideia é utilizar inicialmente o dosímetro, né, a câmara de ionização, como uma câmara monitora, a fim de disposta, né, localizada antes da amostra, para monitorar a quantidade de radiação fornecida e caracterizar o feixe. Então, aqui no caso, ela ficaria posicionada antes do shutter, né, que seria a janela do feixe. A câmara de ionização é um dos tipos de dosímetros mais utilizados para medidas de precisão e é considerado um instrumento de referência na área. Para monitoramento em tempo real, a gente também ainda não estabeleceu um modelo específico para ser utilizado. O que foi documentado, o que foi observado, né, que é muito utilizado sistema com dosímetros semicondutores, em especial com a utilização de fotodiodos, e também está tendo uma aprimoração na utilização com técnicas de sistemas dosimétricos com fibra ótica. Então, por que a gente tem que fazer esse monitoramento em tempo real? Né? A ideia é explorar a capacidade desses materiais e fornecer informações de dose em tempo real para garantir um nível de segurança maior nos experimentos biológicos, no qual alguma interrupção pode ser realizada a qualquer momento em prol da não destruição da amostra. Aqui eu coloquei algumas características, né, dos fotodiodos, né, que é o tamanho pequeno, operação em tempo real, baixo custo, simplicidade eletrônica de condicionamento, alta precisão. E para o sistema de dosimétrico com fibra ótica, ele tem se mostrado bastante promissor, né, tem muitas pesquisas em andamento, e ele tem se mostrado, né, com uma resolução espacial particularmente alta, uma resposta linear em ampla faixa de doses, e sensibilidade comparável de sensores de dosímetros comercialmente disponíveis. Só para finalizar essa apresentação, né, a gente tem que entender a necessidade e o desafio de estabelecer um controle dosimétrico de qualidade na linha móvel. Então, né, a gente tem o objetivo de propor, né, o uso de 4 dosímetros diferentes, né, esses 4 dosímetros, né, mesmo que a gente não tenha ainda definido todos especificamente, esses tipos de dosímetros são muito bem documentados, né, na literatura, explorando sempre as suas vantagens e contornando as suas desvantagens, e a capacidade, né, de fornecer feixes de raio-x com taxas de dosagem conhecida pode ser crítica para aplicações médicas e biomédicas, ou também outras aplicações em que você não quer causar dano na amostra, de jeito maneira. Um modelo confiável e robusto vai auxiliar, né, nas decisões sobre o projeto ideal de experimentos, como tempo de exposição, número de projeções tomográficas, seleção de energia, escolha de filtros e entre outros. Era isso que eu planejei, agradeço a atenção de todos. Eita, saí daqui da apresentação. E é isso.
Ah, valeu. Parabéns, Thay, pela apresentação. Obrigada. Então, pessoal, vamos abrir agora, né, para a sessão de perguntas. A gente vai uma pergunta para a Tayane, de abrir o microfone e falar com ela. Eu tenho. Oi, Tayane, tudo bom? Você. Tá me Oi, ouvindo? Ah, tá. eu não tô vendo mais nada. Fala. Você já usou esse experimento, já fez o experimento de dosimetria em algum animal ou planta, ou composto? Porque eu sei que o grupo de vocês trabalha, né, com amostras vivas. Sim, ainda não. Eu, particularmente, principalmente, não. A gente está iniciando esse estudo, né, de dosimetria, justamente para entender até, como se diz, não é relembrar, né, mas até, às vezes, até voltar a alguns experimentos que a gente talvez até tenha feito. Né, essa pesquisa de dano da radiação é uma coisa que está sendo, principalmente, né, tem sido muito falada, mas tem sido muito falada agora. Então, a gente está explorando essa área também, para poder, até mesmo, né, na nova linha de luz síncrotron, né, a gente poder avaliar, né, quais vão ser os lados negativos, né, em relação à amostra, né, sendo que os benefícios, né, de um síncrotron de quarta geração do Brasil já é bastante reconhecido, né, tanto aqui quanto no mundo, né, em termos de tecnologia, em termos de tipos de medições e coisas que a gente pode alcançar pela pesquisa. Entendi. Entendi, então. Obrigado, viu? Nada. Mais alguma pergunta para a Tayane, pessoal? Eu terminei a apresentação? Terminou. Ah, tá. É porque eu não tô vendo, eu não tô conseguindo voltar, travou aqui, e eu não consigo ver se eu terminei ou não. Não, aqui para mim fica aparecendo, né, quando alguém está apresentando. Aí aqui agora não está aparecendo, não. Ah, tá bom. Então, pessoal, se